Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa na minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graça e paz, bom dia a todos os nossos queridos que nos acompanham, irmãos, amigos, amados, sejam bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma alegria e com profunda gratidão e também com reverência, temor e santo tremor que nós agora nos comunicamos e trazemos a palavra do Senhor a todos vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Que bênção é podermos estar juntos neste tempo que passaremos aqui na presença do Senhor. Como diz esse hino que acabamos de louvar ao Senhor agora, o hino 128 do Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil: preciosas são as horas na presença de Jesus. Quero orar com você, entregando esse tempo que passaremos juntos nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por me dar esta rica oportunidade de poder estar aqui, compartilhando
com amigos e irmãos queridos, parentes, familiares, na fé e no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz, que morreu ali pelos nossos pecados, levando sobre si, Senhor, todas as nossas transgressões e maldições, para que por meio dele pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e sermos reconciliados contigo, ó Pai, e pela sua ressurreição pudéssemos receber a vida eterna, a justificação, Senhor, para vivermos na presença do Senhor, santificados, através do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, aceita, Senhor, este momento de adoração, este momento de aprendizado da palavra, e que ele sirva para nossa edificação e crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler nesse instante, nessa introdução que nós sempre fazemos aqui, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no ensino de Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 5, quando Jesus fala sobre a oração, ele diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, pelo muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas." Que ensino maravilhoso o ensino de Jesus. Ele simplifica de uma maneira tão preciosa as coisas que às vezes nós dificultamos. A oração é não só o falar com Deus, mas a oração é passar tempo na presença do Senhor, investindo tempo no relacionamento com Deus, para que possamos conhecer, ter um relacionamento com Ele como nosso Pai. Hoje é dia dos pais, não é? Dia dos pais, nós falaremos sobre isso hoje. Hoje é dia dos pais. Há filhos que não têm relacionamento com seus pais. Quando chegam diante dos pais, não sabem o que conversarem, porque não tiveram um investimento no relacionamento com seus pais. Sempre foi aquele ou monólogo, simplesmente perguntando: pai, eu posso fazer isso? E o pai falando pode ou não pode. Ou às vezes um pai muito duro, agressivo, às vezes, ou às vezes um pai ausente. Mas quando um filho tem um bom relacionamento com o pai, ele senta com o pai, ele conversa com o pai conta histórias, ele gosta de ouvir as histórias do pai. O pai conta suas experiências, o pai aconselha. E o fato simples de estar na presença do pai. Quantas vezes há filhos que vão pescar com seus pais e ficam ali na beira do barranco, né, como dizem, ali com a vara de pescar, simplesmente o fato de estarem ali juntos é precioso. Quantas vezes pais fazem coisas com os filhos que marcam a vida dos seus filhos para sempre, marcam de maneira positiva. É isso que Jesus Cristo está ensinando para nós aqui. Orar é conversar com o Pai, é ter prazer de estar na presença do Pai,
é ouvir o Pai, é simplesmente estar ali, às vezes abraçá-lo, né? Ou sentir-se abraçado e amado por Ele. É isso que Jesus quer que nós aprendemos quando oramos. Não usar a oração como uma coisa para a gente simplesmente pedir alguma coisa, né? Para ter as nossas necessidades supridas, mas principalmente para ter relacionamento com o Pai. E é isso que esse cântico que eu vou compartilhar com os irmãos agora, eu já o cantei aqui numa outra live, mas vou cantá-lo agora também. Esse cântico traz por título Pai, é do pastor Gladir Cabral, um amigo querido lá de Santa Catarina. Deus abençoe o Gladir, Deus abençoe a todos os que estarão ouvindo nesse instante essa canção maravilhosa que ele compôs há tantos anos. Pai, e quando você estiver aí ouvindo, feche os seus olhos, deixa Deus conduzir a sua mente, o seu coração, nesse dia tão especial, Dia dos Pais. Fechei a porta atrás de mim, o mundo eu esqueci. Quero conversar contigo a sós, meu Pai. Quero chegar ao teu altar, quero te contemplar. Quero sentir tua presença ao meu redor. Pai, imperfeito sei que sou, pois pequei e culpado estou, mas desejo te adorar. Sente o teu amor, quer pra sempre te adorar. Pai, na minha vida tu és tudo que eu preciso ter. Tu és o sangue que circula em meu ser. Quero te conhecer melhor, quero te compreender, quero sentir o teu amor em mim crescer. Pai, imperfeito sei que sou, pois pequei e culpado estou, mas desejo te adorar. Pai, mesmo um grande pecador, quando sente o teu amor, quer pra sempre te adorar. Quando sente o teu amor, quer pra sempre te adorar. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao nosso Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada pai, cada mãe, cada filho nesse dia tão especial, o dia do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te rendemos, Senhor, e louvamos o teu santo e precioso nome por podermos estar juntos aqui agora, na presença santa do Senhor,
para aprendermos juntos da Tua palavra, Pai. Te louvamos, Pai, e te agradecemos por saber que temos um Pai tão amoroso, tão santo, tão perfeito como o Senhor. Vem, Pai, conduzir esse tempo que passarmos juntos aqui agora. Vem falar aos corações, vem abençoar aqueles que estão tristes, vem trazer paz ao coração aflito, vem trazer alegria, Pai querido, àquele que está abatido, àquele que está deprimido, vem renovar as forças do que está cansado, vem abençoar o enfermo, Senhor meu Deus, vem abençoar o nosso país, tendo misericórdia das nossas autoridades, levando-as, ó Deus, à consciência dos seus erros, dos seus pecados, para que se arrependam e se voltem para o Senhor. Abençoe, ó Pai, para que tenhamos um país melhor, uma cidade melhor, uma família melhor, para que nós sejamos aperfeiçoados em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele, Pai, que eu oro agradecido nesse instante. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar você para você já deixar a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Abra lá. Nós vamos ver ali hoje Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Mas antes de ler aqui o texto, eu queria fazer uma introdução, para o nosso estudo. E após essa introdução, então nós vamos ler Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então vamos para a nossa introdução de hoje, desse assunto tão importante que é sobre a paternidade responsável aí, né? Nesse ano, certa empresa decidiu inovar em sua estratégia de marketing, colocando determinada pessoa para fazer propaganda de seus produtos relativos ao Dia dos Pais. E por causa dessa estratégia, essa estratégia e essa pessoa que eles colocaram veio causar grande polêmica nas redes sociais. Eu não quero aqui entrar no mérito da questão, nem tecer críticas à empresa ou à pessoa, mas eu quero pensar em nossa relação, em relação a nós como homens e como pais. Essa mensagem não é só para pais, porque as mães podem ajudar muitos pais, inclusive os filhos podem ajudar também muitos pais, porque a construção de um ser humano é um compromisso de todos nós. Todos sempre estamos contribuindo, colaborando uns com os outros. A figura do homem, isso que eu quero pensar aqui, a figura do homem vem sendo terrivelmente agredida, atacada nas últimas décadas. Se por um lado, muito do que se diz não faz jus à realidade que muitos homens vivem, porque a generalização, além de ser injusta, ela é burra. Por outro lado, muitos homens insistem em denegrir a figura masculina em nossa sociedade, com comportamentos e atitudes que acabam dando razão àqueles que tentam apresentar o homem como uma caricatura anômala, doentia e irracional. Não existe nada mais agressivo, nada que nos desumanize mais do que um gênero humano tentando destruir ou se sobrepor a outro gênero humano. Talvez pudéssemos dizer que a humanidade está passando por um processo degenerativo exatamente por essa razão, já que a palavra degeneração significa perda ou alteração das qualidades de sua espécie, mudança para um estado pior, declínio. Então, em lugar de seguirmos esse caminho da degeneração, nós deveríamos propor e trilhar um caminho melhor, um caminho mais excelente, que é sempre o caminho apresentado pela palavra de Deus. Porque não é possível que nos miremos em exemplos negativos para construir uma sociedade saudável. Os bons e não os maus exemplos deveriam ser buscados e enaltecidos em nossa sociedade. Todavia, não há como fazermos vista grossa ou nos esquecermos que esse mundo tomou uma decisão.
a decisão de dar as costas a Deus e de escolher o caminho mau em lugar do caminho bom, em se mirar nos maus exemplos do que nos bons exemplos. Mas o que eu quero dizer aqui, chamar a nossa atenção, é que Cristo veio a esse mundo e nos ensinou que para frear esse processo degenerativo pelo qual passa o ser humano, é necessário que aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus vivam um novo padrão de vida, distinto do mundo, no qual somos chamados para ser o seu sal e a sua luz. Como filhos de Deus, estamos aqui para influenciar para melhor e para evitar que o mal chegue mais cedo. E isso nós fazemos através do nosso compromisso com Jesus e com a sua palavra, através do nosso exemplo de vida, do bom testemunho daquilo que Jesus Cristo fez em nossa vida, está fazendo em nossa vida e pela certeza de fé que Ele ainda continuará fazendo. Diante disso, é que eu quero ver com vocês hoje, aproveitando a data aí do Dia dos Pais, sobre a necessidade de homens e de famílias que se disponham a ser homens como pais e famílias em nossa sociedade que sirvam de modelo, de exemplo, né? Ainda que com suas lutas, que com suas imperfeições, que com suas fraquezas, com suas limitações. Mas nós podemos sim contribuir e muito como filhos e filhas de Deus na construção de uma sociedade mais saudável e também para corrigir e para desacelerar esse processo degenerativo pelo qual passa a nossa sociedade, o nosso mundo. Então eu quero ler aqui com vocês Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. A palavra de Deus nos diz: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A nossa sociedade, queridos, ela carece de modelos de liderança, modelos saudáveis de liderança em todos os setores, modelos que sirvam de referenciais positivos para a construção de uma sociedade mais saudável. Neste sentido, a figura e a missão de ser pai se coloca como uma das tarefas mais necessárias e mais urgentes. Pai não é aquele que apenas gera bebês. Não. Dessas figuras existem aos montes de homens que geram filhos para cá e para lá, fabricantes de crianças. O que nós queremos falar aqui é de paternidade responsável. Nós não queremos falar sobre fabricantes de bebês que geram e geram pessoas por aí e não têm responsabilidade nenhuma no cuidado e na paternidade com estes seres humanos. Uma sociedade sem caráter é gerada por homens sem caráter, principalmente por homens sem caráter. Só podemos gerar algo que seja semelhante a nós. Nós nunca conseguiremos produzir algo que seja diferente de nós. Nós reproduzimos o que nós somos. Então, se a sociedade é o que é e está como está, não podemos nos esquecer que nós estamos inseridos nela e que nós também somos responsáveis. Não estou dizendo que
tudo que acontece é nossa responsabilidade, mas muito do que acontece também é sim a nossa responsabilidade. Isso significa que se desejamos uma sociedade melhor, nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos ser seres humanos melhores. Nós precisamos, como pais, sermos pais melhores. As mães precisam ser mães melhores. Os filhos precisam ser filhos melhores. Se você é um bom pai, louvado seja Deus, mas pense nisso, eu posso crescer ainda mais. Se você é uma mãe dedicada, pense nisso, você pode ser uma mãe ainda mais excelente. Se você é um filho dedicado aos seus pais, pense nisso, você pode ser um filho ainda melhor. É aí que a figura masculina, a figura do pai, ela é essencial em nossa sociedade, né? Em nossa sociedade, para contribuir de fato para a construção dessa sociedade melhor. E antes de entrarmos no texto lido em Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5, eu quero apresentar aqui algumas estatísticas que comprovam o que eu estou falando. Infelizmente, essas estatísticas não são aqui do nosso país, são estatísticas lá dos Estados Unidos. Os americanos gostam muito de estatísticas, né? São conhecidos pelas suas estatísticas, né? Como um povo que trabalha muito essa questão. Aqui no Brasil, nós não somos muito disso, né? A América Latina é mais relaxada nessas questões, mas sigamos em frente, né? Sem entrarmos nessas questões polêmicas. As pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, trazidas pelo livro Geração Perdida, apontam o seguinte quadro: 90% dos filhos que fogem de casa ou não têm moradia fixa são de famílias sem a figura paterna. 70% da criminalidade juvenil nos Estados Unidos provém de famílias onde o pai é ausente. 85% dos jovens em prisões cresceram em famílias sem pai. E 63% de jovens suicidas tinham pais ausentes no lar. Então, nós podemos afirmar aqui que contra fatos não há argumentos, né? Essa é uma realidade em que vive a nossa sociedade. No Brasil, cerca de 30% dos lares são dirigidos apenas por mulheres, exatamente porque os pais ou estão presos, ou o pai fabricou a criança e nunca se importou e deu no pé e não tem responsabilidade nenhuma com a mulher e nem com a criança, ou lares desfeitos pelo divórcio, né? Onde o pai geralmente também não está presente, ou o pai foi assassinado, né? Por causa da bandidagem, da violência no país, enfim. Mas, na realidade, muitos desses bonitões, né? Desses machões, não assumem a responsabilidade. Desculpe a franqueza, mas se um homem quer realmente ser homem, um homem, ele tem que aprender a ser homem. Vou repetir isso. Para um homem verdadeiramente ser homem, ele tem que aprender a ser homem. Ter um órgão genital masculino somente não faz da pessoa um verdadeiro homem. Um verdadeiro homem é um ser responsável pelos seus atos. Uma pessoa que assume todas as suas responsabilidades, né? Aquilo que ele próprio cria, as condições que ele próprio cria. E a nossa sociedade precisa de homens assim, homens verdadeiros, homens honestos, homens justos, homens íntegros, homens que sejam capazes de assumir o que falam, né? De não se acovardarem, de não mentirem, de não se esconderem atrás de determinadas situações. Então vejamos o exemplo desse grande homem da Bíblia chamado Jó. Ele não era um homem perfeito, não existe homem perfeito na Bíblia a não ser o Senhor Jesus Cristo.
Jesus é o único homem 100% perfeito que passou pela terra. Todos os demais são pecadores. A Bíblia não esconde isso, porém ela também traz ensinamentos maravilhosos de homens que procuraram andar com Deus e deixaram bom testemunho, bom exemplo para nós e que podem ser seguidos por nós. Eu vou ler novamente o versículo 1, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então, o nosso texto traz características que são fundamentais na formação de um homem. E nesse caso aqui é o exemplo de Jó. Diz o texto que ele era um homem íntegro. Isso quer dizer que ele era um homem moral e eticamente correto. Jó era um homem justo, que significa que era um homem honesto, um homem direito. Ele temia a Deus, diz o texto. Isso revela que, além de crer em Deus, era um homem que procurava se dirigir, se pautar em obediência aos mandamentos de Deus. Diz que era um homem que evitava fazer o mal, consequência direta de quem teme a Deus, porque quem teme a Deus evita o mal. Essa é uma prova de que a pessoa realmente teme a Deus. A pessoa que diz que é religiosa, mas não evita o mal, alguma coisa não casa, entenderam? Porque de acordo com a Bíblia Sagrada, temer a Deus significa também evitar o mal. Sintetizando o texto, nós podemos dizer assim: Jó era um homem que cuidava de si mesmo diante de Deus. Ele zelava por ter um bom nome diante de Deus, porque na Bíblia Sagrada diz que um bom nome vale mais do que muitas riquezas, muito mais do que o ouro ou do que a prata, o bom nome. E Jó zelava por isso, sabe por quê? Porque quando alguém citava o nome de Jó era um nome conhecido onde ele residia, porque ele era um homem que trazia consigo boas qualidades. Se alguém falasse assim: você conhece Jó? Conheço. O que você tem para me falar sobre ele? Era só coisa boa que se falava sobre Jó. Só coisa boa. Olha que coisa importante. Quando alguém lembra de você, o que as pessoas lembram de você ou de mim? O que as pessoas têm a dizer sobre nós? São coisas boas? Mesmo os nossos inimigos, eles podem falar alguma coisa que eles não gostem de nós, mas eles nos respeitam de alguma maneira, porque eles sabem da seriedade com que nós conduzimos a nossa vida. Então, Jó, ele se tornou um dos homens mais conhecidos da sua época, não só pelas suas riquezas, não só pelo seu conhecimento, mas principalmente pela integridade da sua vida moral, da sua vida espiritual como ser humano. Imagine como isso foi importante para a formação moral e espiritual dos filhos de Jó. Como Jó foi capaz de influenciar os seus filhos em relação à sua própria vida. É muito importante entendermos que nosso exemplo fala muito mais alto do que nossas palavras. Há pais que acham que tem que gritar com seus filhos para que os seus filhos os ouçam. Isso é uma pena, quando o pai precisa gritar com os filhos para que os filhos os ouçam. Isso mostra, de alguma maneira, que os filhos não o respeitam. Que os filhos não respeitam, que ele não tem tanta autoridade sobre os filhos. E pode ser que a culpa seja dos próprios pais, pela falta de exemplo dos pais. Há filhos mal educados, sim, mas quem os educa somos nós, não é verdade? Então, nós
temos que entender que, de alguma maneira, não há dúvidas que há filhos que têm temperamento muito difícil. Existe isso sim, mas às vezes falta a nós também essa firmeza como pais. Há pais que acham que respeito se impõe com a dor, com castigos ou cortando privilégios. Não ignoramos a função que a disciplina pode exercer em determinados casos. A disciplina muitas vezes é necessária de acordo com o ensino bíblico. Mas a maior fonte de respeito que os pais podem transmitir aos seus filhos é através do seu exemplo de vida. É através do seu exemplo de vida. Aquela ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não cola. Isso não cola. Há filhos que até podem ter medo dos seus pais, porque os seus pais são violentos, enfim, mas não têm respeito. Depois, quando crescem com uma visão muito errada dos filhos. Mas há pais que conseguem transmitir respeito aos filhos pela sua integridade, pela sua postura, e isso sem ter aquela necessidade de ficar gritando, demonstrando medo em relação aos filhos. Vejamos os versículos 2 e 3. Primeiro eu quero dizer que Jó era um homem assim. Então vamos lembrar? Íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Os versículos 2 e 3. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó teve a bênção de prosperar em todas as áreas da sua vida. Mas a verdadeira prosperidade de Jó não deve ser vista pelas coisas que ele possuía, pois ele mesmo nos mostra, através do seu testemunho, que essas coisas nunca possuíram o seu coração e nunca foram as mais relevantes para a sua própria vida. No capítulo 31, me permitam aqui que eu vou abrir a minha Bíblia, capítulo 31 do livro de Jó, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 31, versículos 16 a 28. Jó 31, 16 a 28. Olha o testemunho de Jó em relação às suas próprias riquezas. Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grandes riquezas, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus que está nas alturas. Você observou o que Jó está dizendo? Ele está aqui fazendo uma defesa diante do mal que lhe abateu, né? Da grande tribulação que lhe abateu, e ele diz assim, olha, eu nunca usei do meu dinheiro só para mim mesmo. Eu sempre procurei ser generoso com o pobre, com a viúva, porque a verdadeira religião, segundo a Bíblia Sagrada, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do pecado. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, Jó está dizendo, eu pratiquei para com o pobre, para com o necessitado, para com o órfão, para com as pessoas mais carentes. Sempre eu procurei dar
do que eu tinha para eles, dividir o que eu tinha para com eles, né? Eu nunca coloquei na riqueza a minha esperança, a minha vida, a minha alegria. Então, ele revela que as suas riquezas nunca foram usadas só em benefício pessoal. Ele usou as suas riquezas de maneira generosa para abençoar a outros. O apóstolo Paulo, ele diz que os ricos devem ser assim, os ricos que são cristãos, que tiveram esse privilégio de aprenderem a administrar bem os seus recursos. Ele diz que os crentes ricos devem ser generosos em repartir e não ficar acumulando para si mesmos. E Jó era um exemplo de um crente assim. O seu coração nunca foi dominado pelas riquezas, nem corrompido pelas riquezas. Quando ele recebeu as notícias de algo, das provações, das tribulações, olha o que ele disse no capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Também, quando a sua mulher entrou em desespero das notícias horríveis que chegaram, olha o que Jó vai dizer, capítulo 2, versos 9 e 10. Primeiro a sua mulher. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, homens que têm esse caráter, que têm essa vida espiritual, essa vida moral, são homens que marcam profundamente a vida de seus filhos. Homens assim deixam um tipo de herança que os bens materiais não são capazes de transmitir. Dinheiro, bens acabam e até podem destruir famílias. Eu já vi isso acontecer, de pessoas que receberam herança que os pais deixaram, herança material, e viraram uma verdadeira guerra, um inferno entre os filhos depois que os pais morreram. Por quê? Eles deixaram os bens materiais, mas muitas vezes não deixaram os bens morais, os bens espirituais. É por isso que o caráter e o temor de Deus são os maiores tesouros que os pais podem deixar como herança aos seus filhos. Vejamos o versículo de número 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha que coisa preciosa. Esse bom relacionamento entre os filhos de Jó, preste bastante atenção nisso, casal. Esse bom relacionamento entre os filhos de Jó era fruto do amor que eles receberam e viram em seus pais. Porque um marido que ama e cuida de sua esposa é o maior exemplo de amor para solidificar a unidade da família, o relacionamento entre os filhos. Um casal que se ama, que cuida um do outro, um marido que ama sua esposa e cuida dela, traz uma segurança indescritível na vida dos seus filhos e contribui de maneira preciosa para a fundamentação, a solidificação da formação emocional dos seus filhos. Pai e mãe também, nossos filhos estão vendo como nós tratamos um ao outro, como eu trato a minha esposa e como a minha esposa me trata. Aqui eu quero destacar o que o apóstolo Paulo disse aos homens, quando ele diz assim que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deve cuidar dela de uma maneira assim muito amorosa, enfim, perceber as necessidades morais e emocionais e espirituais da sua esposa.
né? O homem deve estar atento a essa realidade, atento e entender o porquê que ela tem essa necessidade. Não só, ela quer fazer alguma coisa e ir lá pagar. Tem muitos homens que fazem isso. Vão lá, a mulher quer uma coisa, paga. Vai lá, uma outra coisa, paga. Mas nem sempre pergunta, por que a minha mulher quer isso? Será que está faltando alguma coisa lá no seu íntimo? Há mulheres que são lindas por fora, né? Porque cuidam do seu próprio corpo de uma maneira assim, não sei quais são os objetivos em si. Eu sei que toda mulher é vaidosa, mas o homem precisa perceber o porquê dessa necessidade. Será que muitas vezes ela quer chamar a atenção do próprio marido para que o marido olhe mais para ela, perceba mais? Marido ou maridos, estou falando comigo mesmo agora também, nós precisamos estar atentos às necessidades morais, espirituais, físicas de nossas esposas e cuidar delas como Cristo cuida da igreja. Isso é fundamental para a formação emocional dos nossos filhos. Não tema demonstrar atitudes de amor à sua esposa na frente dos seus filhos. Dar-lhe um abraço, um beijo, não daqueles que só podem entre quatro paredes, mas demonstrar o carinho, apreço, cuidado com ela, elogiá-la na frente dos filhos. Faça isso. E quando discutir na frente dos filhos, eu aprendi isso há muito tempo, procurem se corrigir e pedir perdão um ao outro também na frente dos filhos, mesmo que se vocês tenham acertado lá no quarto, conversado, mas se os filhos presenciaram a discussão entre os pais, cheguem os dois juntos, de mãos dadas, sentem com os filhos e digam: filhos, nos perdoem porque nós erramos com vocês. Eu quero pedir perdão para a mamãe, eu quero pedir perdão para o papai, e nós queremos juntos pedir perdão para vocês porque nós erramos. Com isso, vocês vão demonstrar que vocês são seres humanos, imperfeitos, que falham e que precisam de perdão, que precisam perdoar, que precisam, para uma relação saudável crescer, precisam dialogar, e vai acontecer isso na vida deles. Eles vão ter esses problemas também na vida deles, e eles vão precisar aprender a pedir perdão e perdoar também. Nós estamos formando os nossos filhos em todas as áreas. É um processo integral da vida espiritual, da vida moral, da vida física. O ser humano, ele é integral, e nós precisamos vê-lo dessa maneira, como dizem por aí, de maneira holística, né? Então comece por você, papai. Papai, olha o papai aqui falando com você também. Exerça uma liderança amorosa sobre seus filhos e sobre a sua esposa. Você precisa assumir as rédeas do seu lar. Não porque você é superior à sua mulher, não porque você é superior aos seus filhos, mas porque Deus estabeleceu papéis. E o homem que não assume a liderança, a sua responsabilidade, ele sobrecarrega a esposa, sobrecarrega os filhos. Então, assuma isso, assuma a sua responsabilidade. A verdadeira liderança é aquela que serve e não a que manda. É por isso que às vezes, quando fala da liderança masculina, as pessoas do mundo entendem errado, né? Quando a gente fala, o homem tem que ser o líder do lar, acha que líder tem a ver com mandar. Porque é essa maneira que o mundo vê liderança. Líder é aquele que manda, aquele que faz e desfaz. Na Bíblia não é assim. Jesus, ele inverteu o padrão. Na Bíblia, liderar é servir. O líder é aquele que serve. Jesus Cristo mesmo nos demonstra essa verdadeira liderança. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida.
Ele toma a bacia e a toalha como líder e vai lavar os pés dos discípulos e diz: se eu, sendo mestre, lavei os vossos pés, vocês devem fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros. Então a verdadeira liderança não é aquela que manda, faz isso, faz aquilo, fica lá sentadão, bonitão, né? Não, 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 não. O líder é aquele que serve, aquele que demonstra através do seu serviço de amor à família. É aquele que ensina a fazer pelo exemplo, exemplo de vida. Era isso que Jó fazia. Nós devemos tomar muito cuidado, pois podemos com nossas atitudes despertar em nossos filhos que família não é importante. Preste atenção nisso. Papai, e isso é uma coisa muito séria em nós pais. Há mães também, mas eu estou falando mais especificamente agora para os pais. Nós podemos, com nossas atitudes, transmitir aos nossos filhos que família não é algo importante. Há pais que não curtem a vida em família. Acabam de comer, logo saem da mesa, não estimulam os filhos a visitá-los, não visitam os filhos, acham ruim de tudo, criam situação entre os próprios filhos, fazem crítica a um filho sobre outro filho, faz comparação entre os filhos, tem preferência entre os filhos, né? Fica comparando o que um fez ao outro, né? Jogando verde para colher maduro, sabe como que é? Aquelas comparações mais agressivas, que finge que não está comparando, só ele acha que, né, na mente dele, que o filho não está entendendo. Mas o filho está entendendo muito bem o recado. E aí vai, eu não preciso desenhar aqui o que muitas vezes, atitudes erradas que pais, também mães, mas estou falando aos pais, que pais tomam em relação aos filhos, né? Queridos, investamos na unidade da família. Investamos na unidade da família como pais. As mães, em geral, são mestras nisso e nós podemos aprender com elas, porque nós pais também podemos ser. E há muitos pais que são uma bênção. Você já viu aquelas famílias que quando a mãe morre primeiro que o pai, a família se desintegra, os filhos não se unem mais, não visitam mais, não tem aquele congraçamento de final de ano em festas específicas, né? Natal, Ano Novo, enfim, os filhos não se reúnem mais porque a mãe morreu, porque a mãe é que proporcionava isso. Por quê, pai? Porque o pai não ligava e os filhos percebem isso. Depois, há muitos pais que ficam entristecidos por isso, mas eles não perceberam que foram eles mesmos que criaram essa situação para os filhos. Então, nós pais precisamos também, né, ser aquela fonte agregadora da família, porque todos nós ficamos velhos e a velhice é mais rica quando temos o amor da nossa família, quando os nossos filhos, os nossos netos estão à nossa volta. Então, por amor a eles, deixe de lado outras coisas, deixa o Corinthians de lado, deixa o jogo de dominó com os colegas lá na praça, deixa o jogo de baralho, deixa a pescaria, deixa outras coisas de lado para investir na vida em família. Para investir ali na vida em família, curta os seus filhos, curta a sua esposa. Isso é muito importante. Um determinado educador, Nick Stinnett, acho que é assim mesmo que fala o nome dele, apresentou 6 qualidades encontradas em famílias fortes. Preste atenção nessas 6 qualidades. A primeira é o comprometimento. Todos estão comprometidos com a família. Segundo, são famílias que gastam tempo juntas. Terceiro, são famílias que têm boa comunicação. Quarto, são famílias que expressam apreciação uns aos outros, elogiam, parabenizam. Não tem aquele ciúme, aquela inveja quando um conquista uma coisa ou outra, não.
Quinto, tenha compromisso espiritual. Um ora pelo outro. Quando um está com problema, fala, eu vou orar por você. E liga, e ora, e fala, olha, você é muito importante para mim, estou orando pela sua vida. E sexto, são capazes de resolver problemas nas crises. Não se afastam do outro. Não vou mais ligar para ele. Não vou mais lá nunca. Não, não, não. São pessoas que procuram, tiveram um problema, vai lá e se acerta. Conversa, aprende a conversar. Então vou falar os 6 novamente. Comprometimento, gastam tempo juntos, têm boa comunicação, expressam apreciação uns aos outros, têm compromisso espiritual e são capazes de resolver os problemas nas crises. Que seja assim conosco, né? Vejamos o versículo de número 5. Então os filhos de Jó tinham essa coisa muito boa. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O texto fala que eles faziam banquetes, os filhos faziam banquetes e um convidava o outro. Vamos fazer aquele churrascão esse final de semana, né? Eu trago a picanha, você traz o músculo. Não dá para fazer churrasco assim, né? Mas você traz aí o refrigerante, traz o suco, traz o que você quiser, enfim. E nós sabemos que em um banquete, já viu, né? Banquete, alguém corre o risco de querer exagerar em alguma coisa, ou come demais, bebe demais, e isso pode despertar algum sentimento negativo no coração do outro, alguma atitude, né, impensada, que machuca, que fere o outro, alguma palavra maldita, né, que acaba ferindo o outro, né, alguma comparação. E a Bíblia Sagrada nos fala de pecados ocultos, pecados que muitas vezes nós cometemos e não temos ideia de que estamos cometendo, que aquilo que fizemos é pecado. No livro de Levítico, havia ofertas específicas que deveriam ser feitas a Deus em relação a esses pecados, que muitas vezes as pessoas cometem, tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo, sem perceberem que cometeram. O salmista diz, absolve-me das faltas que me são ocultas. Pedir perdão por alguma coisa que eu tenha falado, que eu tenha pensado, né, por alguma atitude que eu tenha feito, que eu não percebi, que feriu alguém, que machucou alguém. E isso pode acontecer muito facilmente entre família, entre amigos e principalmente num banquete, né? A glutonaria é pecado, a bebedeira é pecado, tudo que causa desequilíbrio é pecado, porque a Bíblia, ela fala sobre uma vida equilibrada, não desequilibrada, né? Numa vida sem excessos. Então, Jó era um homem que procurava observar atentamente a vida dos seus filhos. E ele cuidava da vida espiritual também dos seus filhos. A verdade é que Jó se preocupava com a vida espiritual de cada um dos seus filhos. Ele não queria que os seus filhos dessem uma brecha para que o pecado fizesse um rombo maior. Ele também queria que seus filhos aprendessem a ser responsáveis nesta questão mais do que em qualquer outra, pelo relacionamento deles com Deus. Pois tudo que somos e tudo que construímos na vida não tem sentido e valor algum sem Deus. Do que adianta as riquezas? Do que adianta o homem ganhar riquezas 1000 e perder a própria vida, vai dizer a palavra do Senhor. Um homem ficar rico, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não adianta nada. Do que adianta todas as riquezas se você perdeu toda a sua família, né? Não adianta absolutamente nada. É aquela vida inútil, depois vai deixar todas as riquezas, como diz lá no livro de Eclesiastes. Para quem? Para quem que vai deixar, né? Então, o homem que viveu a vida sozinho, solitariamente, com pessoas que não o amavam. Então, desde quando seus filhos eram crianças, e até mesmo quando se tornaram adultos, Jó intercedia por eles. Mas não somente isso.
Jó chamava cada um dos seus filhos e os levava também a se purificarem junto com ele. Isso é muito importante. Observe aí, de madrugada ele fazia isso. Sabe por quê? Porque Jó era um homem muito ocupado. Tem pais que acham assim: eu sou muito ocupado, não tenho tempo para essas coisas. Meu querido, se você não tem tempo para isso, pode ter certeza que você vai precisar gastar seu dinheiro com outras coisas para depois tentar corrigir aquilo que você não cuidou. Então tome cuidado com isso. Jó era um homem muito ocupado, era um homem muito rico, tinha muitas tarefas e ele tinha que cuidar de tantas coisas, mas ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos, porque isso para Jó era central, que os seus filhos viriam a ser um dia, dependeria de como seria a relação deles com Deus. Lembre-se o seguinte: ao longo da vida, Jó, através do seu exemplo, construiu junto a seus filhos essa liberdade, e seus filhos o respeitavam profundamente. Seus filhos aceitavam isso numa boa, eles não faziam isso de mau grado, eles não faziam isso obrigados a fazer. Eles entendiam que isso era importante porque o pai os ensinou e o pai lhes deu exemplo. Caso seus filhos sejam pequenos, comece a trabalhar isso com eles agora, a orar com eles, a levá-los a orar, a mostrarem para eles: olha, vocês podem ter pecado, vamos orar juntos, vamos falar aqui com Deus. Caso eles sejam adolescentes, jovens ou adultos, e você não ensinou essa prática para eles, não tente impor sobre eles algo que você não construiu, pois pode ser que o efeito seja negativo. Procure orar por eles e ser exemplo para a vida deles, né? Não use a oração para mandar recado. Estimule-os a orar, sim, e peça a Deus que lhe dê oportunidades de falar com eles sobre a vida deles com Deus. Peça a Deus sabedoria, faça isso sem acusações, sem comparações, e conduza os seus filhos aos pés de Jesus Cristo, que Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. É só por meio de Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados por Deus. Você é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para ajudar a aconselhar os seus filhos. E por quê? Porque ele é seu filho. Porque você o ama incondicionalmente. Porque você não tem nenhuma segunda intenção para com seus filhos. Porque você de verdade quer o melhor para ele. Eu acho que isso é o suficiente. Você, não importa quantos anos o seu filho tenha, você é super importante para a vida espiritual do seu filho. E você ainda pode ajudar o seu filho a conhecer Jesus, a voltar-se para Deus. Um exemplo disso foi Davi com Absalão, um exemplo negativo. Absalão fez um banquete para os seus irmãos, chamou todos os seus irmãos, e um dos seus irmãos estava apaixonado por uma irmã, aquele problema, né? Tinha filhos de tudo quanto é mulher, a poligamia, problema gravíssimo, né? Que Deus não queria isso para a sua nação, mas alguns cometeram esse erro e isso trouxe problemas sérios nas famílias. Então, um dos filhos de Davi se apaixonou por uma filha, e essa filha era irmã de pai e mãe de Absalão, e o outro filho era só irmão por parte de pai, não de mãe. E Absalão fez um banquete, e durante o banquete ele matou o seu irmão, que estava apaixonado pela sua irmã, porque esse irmão havia abusado fisicamente da sua irmã. E olha como isso é sério, Davi não chamou a atenção de nenhum desses filhos. Não levou esses filhos a reconhecerem os seus pecados. Nem mesmo Absalão, quando Absalão fez isso. Davi falhou profundamente com seus filhos. E sabe por quê? Porque ele tinha cometido erros. E ele achava então, talvez, que ele não tinha autoridade para chamar a atenção dos filhos. Em lugar dele reconhecer os seus pecados e pedir perdão aos filhos, pedir perdão a Deus e aos filhos, ele preferiu deixar para lá. Ele preferiu
não corrigir-se, não corrigir os seus filhos. E isso trouxe um problema gravíssimo para a vida de Davi, e Absalão se tornou um problema seríssimo para a vida de Davi. Basta você ler os textos bíblicos ali de 1ª e 2ª Samuel, né? E você vai ver ali tudo o que aconteceu, como Absalão se revolta contra o pai e tenta tomar o trono do pai, né? Enfim, há muitos filhos que têm um problema gravíssimo com os pais, e pode ser que seja o problema vindo do pai que não toma uma atitude. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você é pai ou mãe, ainda há tempo de você corrigir-se para a glória de Deus, para ajudar os seus filhos, para falar com eles, sentar-se com eles, sozinhos. Pedir perdão, se for o caso. Eu quero pedir perdão porque eu falhei com você nisso, falhei com você naquilo, eu não devia ter feito aquilo. Na época eu era muito imaturo, não sabia o que estava fazendo, eu não conhecia Deus direito, eu era uma pessoa vaidosa, eu era uma pessoa cheia disso e cheia daquilo. Mas hoje eu reconheço que eu estou errado, eu quero te pedir perdão. E depois de pedir perdão e de chorar, se for o caso ali com o filho, você deve fazer o quê? Você deve falar com ele também: filho, e eu posso te dizer uma coisa? Porque há muitos filhos que parecem demais com a gente. Eles cometem os mesmos erros que nós cometemos no passado. E dizer ao filho: filho, olha, não anda pelo caminho que o pai andou. Não vai por esse caminho que a mamãe foi. Esse não é um bom caminho, filho. Eu tenho percebido isso, mas não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui por amor falando com você. Eu sofri muito, fiz você sofrer. Não vá por esse caminho que você vai sofrer e você vai fazer sofrerem os seus filhos também. Toma atitude já, você ainda é mais jovem, há tempo de você tomar as atitudes certas. Depois de você falou, amém. Não vai continuar sempre pegando no pé. Vai orar e orar pelo seu filho. Ele já sabe agora. Agora a responsabilidade é dele. Isso é muito importante, porque há pais que acham que depois que os filhos saem de casa, a responsabilidade em relação à transmissão da fé acabou. Jó mostra que não, irmãos, meus amigos. Jó está mostrando aqui que não. É fato que o principal que devemos lhes transmitir é durante o período em que eles moram conosco. Mas nada nos impede que conversemos com os nossos filhos sobre Deus e oremos com eles. Qual foi a última vez que você chamou seu filho, mesmo adulto, para orar? Só estava você e ele, ou você, ele e a esposa, e disse para eles assim: eu posso orar por vocês? Posso orar com vocês, abençoar a vida de vocês? Não é o que fazemos com as pessoas que amamos. Fazemos muitas vezes até com pessoas desconhecidas. Falamos de Jesus para pessoas que não conhecemos. Oramos por pessoas e com pessoas que não conhecemos. Então, se há algo que nos impeça de falar de Jesus com os nossos filhos, talvez o maior problema possa estar em nós e não nos nossos filhos. E às vezes nós dizemos assim: ele é muito difícil. Meu filho é muito difícil, minha filha é muito difícil, eu não vou falar porque eu sei o que ele vai falar. Pare com isso. Ame, amar é quebrar essas barreiras. Amar é não levar para si mesmo a dor que o outro lhe causa. É perdoar, já decidiu. Se ele falar alguma coisa, já está perdoado em nome de Jesus. Então nós precisamos orar e ver o que tememos. Pois pode ser que descobramos que temamos mais os nossos filhos do que a Deus. E aí é sério. Nós não podemos temer mais os nossos filhos do que a Deus. Jó temia profundamente a Deus. Por isso ele levava os seus filhos até Deus, porque ele sabia que quando os filhos tivessem que enfrentar Deus cara a cara no tribunal do juízo de Deus, e se ele não tivesse feito a parte dele, levando os filhos a essa consciência, com certeza,
ele se sentiria muito responsável por tudo aquilo, por tudo aquilo. Louvado seja Deus pela vida e pelo exemplo de Jó. Pois nós não temos condições de saber o que sucederá amanhã, meus irmãos. Jó não tinha ideia. E nós também não temos daquilo que o amanhã nos reserva. Nós só temos o hoje. Uma tragédia bateu a família de Jó. Uma tragédia. Jó perdeu todas as coisas e todos os seus filhos morreram num só dia. Os 10 filhos de Jó. O que isso diz para nós? Jó não tinha peso na sua consciência do que ele não fez o que precisava ter feito. Você já viu aquela situação de que depois que alguém morre da família, alguém dizer assim, poxa, eu queria ter tanto dito isso a ele, eu devia ter dito isso a ele e eu não falei, e fica com culpa na consciência de não ter falado, de não ter dito? Então, toma o telefone hoje, fale hoje, converse hoje, ou dentro da sua própria casa. E apesar de toda a dor que Jó teve que enfrentar, ele tinha consciência tranquila diante de Deus. Por isso foi tão difícil ele entender por que Deus está permitindo isso. Ele sabia que não, ele vasculhou a sua alma, vasculhou o seu coração e ele falou, mas onde eu errei? Queridos, Jó principalmente não tinha dúvidas quanto ao trabalho que ele fez em relação aos seus filhos, levando os seus filhos aos pés do Senhor. Ele tinha certeza da salvação dos seus filhos. Tanto é realidade que no final do livro, no capítulo 42, verso 10, diz a Bíblia que Deus deu tudo em dobro do que Jó havia perdido, menos os filhos. Menos os filhos. Deus não deu em dobro. Jó teve outros 10 filhos, mas ele não teve 20. Sabe por quê? Porque filhos salvos a gente não perde. Filhos que estão na glória com Cristo não se perderam. Eles estão vivos na presença de Deus. E Jó tinha absoluta certeza da salvação dos seus filhos. Não porque ele era bom, porque ele foi um excelente pai. Não porque seus filhos eram ótimos filhos, mas porque ele conduziu seus filhos aos pés do Senhor. E ele sabia que os seus filhos haviam entregue a vida nas mãos de Deus. Não deve haver maior alegria para nós, pais, do que a certeza de que os nossos filhos estão salvos. Nossos filhos estão salvos. De que eles são pessoas de Deus, são pessoas honradas. Nesse sentido, nós pais temos uma grande responsabilidade na vida de nossos filhos. Muitas vezes, como pastor, eu tive a possibilidade, já com mais de 30 anos de ministério, de ver muitas crianças nascendo, batizar crianças, orar por crianças, ver essas crianças crescendo, se tornarem adolescentes, jovens, adultos, e vê-las crescendo ali, às vezes na igreja, e depois de se tornarem adultas, foram embora, foram para algum outro lugar, e eu encontrar-me com os pais e perguntar, e aí, como estão seus filhos? Ah, pastor, eles estão muito bem empregados, meu filho está ganhando muito bem, ele comprou uma casa, ele isso, ele aquilo e tal. E como que está a vida dele com Deus? Ah, pastor, aí eu não sei te dizer. Ele não está indo na igreja, mas... Pois é. Por que nossos filhos, quando chegam muitas vezes a uma certa idade, eles se afastam da igreja, se afastam de Deus? Se afastam. E por que nós temos essa mania de dizer meus filhos estão muito bem, quando o principal na vida deles não está bem, que é o relacionamento com Deus? Se os seus filhos, se acontecesse com os seus filhos o que aconteceu com os filhos de Jó, como você ficaria? Além da tristeza, logicamente, pela perda dos filhos, mas você teria certeza hoje que os seus filhos seriam salvos?
Mas pastor, a salvação dos meus filhos não depende de mim. É verdade, depende de Jesus Cristo, eu sei. Mas nós somos importantíssimos na vida espiritual, na formação espiritual, em conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor. E nós devemos ver com a maior honra, a maior alegria da nossa vida, o conduzir os nossos filhos a Cristo, não só à igreja, mas a Cristo. Não terceirizar a educação espiritual dos nossos filhos, mas nós, como pais, sermos o exemplo de piedade, de integridade e de vida com Deus para os nossos filhos. E ver que apesar de todas as nossas falhas, porque nós somos falhos, eu sou muito falho como pai, todas as minhas limitações, todos os meus pecados, apesar de tudo isso, de alguma maneira, nos esforçamos para contribuir na formação espiritual, moral e social de nossos filhos e da nossa família. Meus irmãos e amigos, que o exemplo de Jó nos inspire para que busquemos ser pais melhores. Em nosso exemplo pessoal de integridade, há tempo de mudar para melhor. Faça isso, acima de tudo, para a glória de Deus, não para impressionar seus filhos. Não. No trabalho dedicado, no coração generoso, no amor à esposa, que inspire a unidade e a harmonia familiar, no zelo pela vida espiritual, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Que a bênção do nosso amado Pai Celestial seja sobre todos nós pais. Lembre-se do seguinte: em lugar de entrarmos nas polêmicas que o mundo tenta provocar, busquemos ser exemplos. Busquemos nós ser exemplos. Se o mundo vai dar tal exemplo, é o mundo. O mundo vai ser sempre assim. Contra Cristo, contra a verdade de Deus. E nós não devemos ficar aqui, entrando na polêmica, não. Que o nosso exemplo fale mais alto do que as nossas palavras. Pois se cada pai cristão assumir diante de Deus suas responsabilidades, seremos como sal que irá produzir uma geração revolucionária. É isso que nós precisamos fazer. Não precisamos ir na internet e falar contra a empresa, contra fulano e falar isso e falar aquilo. O que nós precisamos de verdade é demonstrarmos através da nossa vida e ensinarmos com todo amor aos nossos filhos o que significa ser verdadeiramente um homem, um pai, uma mulher, uma mãe, para a glória e para o louvor de Deus. E isso é que vai influenciar positivamente a nossa sociedade. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida de todos os pais nesse Dia dos Pais. Quero Te louvar porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa honra de termos sobre nós essa figura maravilhosa do Pai que Tu és e assumirmos isso, Pai. Queremos Te pedir perdão porque nem sempre conseguimos transmitir aos nossos filhos de maneira adequada, Senhor meu Deus, representarmos ao Senhor de maneira adequada como Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros e pedimos a Tua ajuda, porque queremos ser pais melhores, queremos ser pais mais dedicados, queremos ser pais mais presentes, mais amorosos, queremos servir de exemplo para os nossos filhos na integridade, na vida de justiça, no amor, no temor do Senhor, ó Deus querido, e em evitar todo mal. Queremos aprender a amar a nossa esposa, cuidando dela com carinho, para que os nossos filhos vejam em nós isso e eles queiram repetir isso na vida deles, Pai. Queremos aprender a pedir perdão quando falhamos também, ó Deus, em demonstrar esse amor, para que eles possam entender que somos falhos, não somos perfeitos e dependemos de Ti, Senhor Jesus Cristo, para que eles mesmos possam reconhecer também os seus erros e se voltarem para Ti de todo o coração, Pai, porque Tu és a razão da nossa vida, Senhor.
A Ti entregamos o nosso lar, a Ti entregamos a nossa tarefa de sermos pais. Pedimos toda a sabedoria e direção ao Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa, cada família e abençoe todo o nosso país, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente domingo, um bom Dia dos Pais a todos os pais e que o Pai das luzes nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Um beijo para todos. Deus os abençoe.